Bom dia, queridos irmãos, que a graça maravilhosa de Jesus continue sustentando sua vida. Todos são bem-vindos. Quem nos acompanha também pela internet, Deus abençoe vocês. Nós temos o grande privilégio de ter conosco aqui a irmã missionária Fabiola Molulo, é assim mesmo? E ela tem um trabalho muito especial e ela vai compartilhar conosco. Espero que você acompanhe com oração, reverência e muita atenção para os desafios que nós temos aqui no nossa pátria, na nossa terra, na área de evangelização, missões nacionais. Então, é com muita alegria, irmã Fabiola, que nós recebemos a irmã aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, entregamos a tua serva, que ela seja simplesmente um instrumento poderoso em tuas mãos. Amém. Deus te abençoe. Obrigada, pastor. Irmãos, bom dia. Que coisa boa a gente estar na casa de Deus, sim ou não? Você está feliz de estar na casa de Deus? Balança a cabeça para mim aí, deixa eu ver se você está feliz mesmo. Eu costumo dizer assim, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor, não é verdade? Eu não sei como foi que você conheceu Jesus, eu não sei como foi. Eu ouvi de Jesus desde que eu sou pequenininha, Rosângela, e um dia eu fui pequenininha, tá, gente? Sejam fortes. Então, desde pequenininha, mamãe e papai me falaram, isso aqueceu o meu coração, e eu nunca precisei buscar nada na minha vida que completasse a minha vida, porque Jesus fez isso. Mas eu não sei como é que foi com você, mas eu tenho uma convicção, todos nós que temos a Jesus, é porque um dia, alguém falou para a gente de Jesus, foi ou não foi? Eu não sei como é que foi com você, mas um dia alguém falou, alguém mostrou para a gente sobre Jesus. E o que é missões? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, seja forte. Vamos falar de maneira simples. Nós estamos num culto missionário, nós estamos numa celebração missionária, né? É um mês de missões, todas as igrejas batistas, nesse tempo, voltadas, celebrando a obra missionária. O que é fazer missões? Fazer missões é levar o nome de Jesus. Amém? E aí não importa se é missões nacionais, se é missões mundiais, se é missões estaduais, se é missões locais, né? Aonde houver um coração sem Jesus, ali precisa estar o coração da igreja disposto a tornar o nome de Jesus conhecido. Amém? Então isso está no seu coração? Com que expectativa você está nessa campanha missionária? Como está o seu coração? Que a gente entre nessa campanha, né? Que a gente viva esse mês de missões pensando assim, Senhor, o que o Senhor tem comigo nessa obra? O que o Senhor quer de mim, Senhor? Você já perguntou isso para Deus? Seja forte, né? O que o Senhor quer comigo? O que o Senhor tem para mim? E o meu desejo é que, desse modo, nosso coração esteja preparado pelo Senhor para esse tempo, mais esse tempo de campanha missionária. Amém? Deus nos abençoe. Estou muito feliz, pastor, de estar com vocês. Gente, eu estou revendo Rosângela. Rosângela foi minha professora no Iber. Olha aí, seja forte. E isso já foram, assim, pelo menos quase 30 anos, Rosângela, quase 30 anos atrás. É que ela começou muito jovem, tá, gente? E eu também, tá? É só por isso. Rô, que alegria revê-la, e é uma honra muito grande mesmo, poder estar com vocês. Irmãos, eu sou sua missionária ali na Junta de Missões Nacionais. Esse ano, eu estou completando 25 anos de missões. E eu já vivi muita coisa linda na obra missionária, gente. Deus me deu o privilégio de coordenar um projeto na junta chamado Tenda da Esperança. Você já ouviu falar da tenda? Aquele circo que nós tínhamos, lembra disso?
E nós evangelizávamos nas romarias do Brasil. Eu já estive em Juazeiro do Norte, Belém do Pará. Nós montávamos um circo e eu coordenava esse projeto. Tive o privilégio de coordenar um período esse projeto. E era aquela coisa de circo mesmo, né? Seja forte. Eu usava, pastor, uma cartola, né? Era aquela coisa de respeitável público. Mas em tudo ali nós compartilhávamos o amor de Deus. Não, porque presta atenção. Se a gente chamasse um romeiro para ir numa igreja batista, ele ia? Ia nada. E se fosse para ir no circo, ó? Né? E se fosse de graça? Melhor ainda, né? E a gente tinha cada programação da tenda, muitas pessoas que ouviam a palavra, muitas pessoas entregaram a vida para Jesus e tiveram uma experiência linda. Plantamos igreja através da Tenda da Esperança, um projeto lindo. Também coordenei a Cristolândia. Você já ouviu falar da Cristolândia? Quem não ama a Cristolândia dos batistas, pastor? Seja forte, não é verdade? E eu vivi de pertinho, meus irmãos, coordenando a Cristolândia. Por 4 anos eu estive à frente da Cristolândia no estado do Espírito Santo. Quanta coisa linda Deus fez ali. Num dos vídeos da campanha tem a história de Jandira. Não deixa de ver esse vídeo, que conta a história de transformação de Jandira. O que Jesus faz na vida de uma pessoa, anota isso no seu coração, é real. E eu vi muita coisa linda na Cristolândia do Espírito Santo. Mas hoje, eu ainda não podia imaginar que aí, na altura desses meus quase 25 anos, que eu completo esse final do ano, 25 anos de missões nacionais, eu não imaginava que eu ainda viveria algo tão extraordinário. E no início do ano, eu fui contactada, no mês de março, seja forte, foi de repente. E me chamaram, pastor Fernando Brandão me deu um novo desafio em missões nacionais, para eu coordenar um projeto com refugiados no Brasil. Nós recebemos aqui no Brasil um grupo de afegãos. Vocês têm acompanhado um pouquinho, a mídia tem trazido esse desafio para nós. O Afeganistão vive uma das crises, né, humanitárias, uma crise seríssima, gravíssima. É um país de 32 milhões de habitantes. E de agosto do ano passado para cá, mais de 3 milhões já deixaram o país. Por causa da situação, os Estados Unidos retirou as tropas. Os últimos 10 anos, o país tinha vivido um tempo melhor, sob a liderança dos Estados Unidos. E agora os Estados Unidos retiram as tropas e o Talibã retoma o poder. E na liderança do Talibã, mulheres não podem sair nas ruas, mulheres não podem trabalhar, não podem estudar. As crianças também passam por muitas privações e muitos afegãos têm deixado o país. Você acompanhou aquela matéria em agosto do ano passado? Muitos tentando, se agarrando em aviões que partiam do país, uma situação muito crítica. Eu preparei um vídeo, eu queria que você prestasse atenção, mas eu queria pedir ao pessoal da mídia, sejam fortes, porque esse vídeo não pode ir para a internet, tá bom? Então, o pessoal da internet vai só acompanhar o áudio, tá bom? Porque a gente não pode transmitir. Nenhum dos vídeos que eu vou passar aqui, a gente vai poder transmitir para o pessoal da internet. Talvez um dos vídeos, sim, depois eu falo para vocês. Então, preste atenção nesse vídeo para você poder entender um pouquinho dessa situação. Um povo temeroso, com um futuro cheio de medos e incertezas, corre em busca de uma solução. Sem saber o que os aguardavam, a única saída era sair, se arriscar, enfrentar, deixar a família, trabalho, bens materiais e muito além do que se pode ver ou tocar. Deixaram sonhos, conquistas, cultura, um verdadeiro caos se inicia. Como serão os próximos dias? Lágrimas, angústias, questionamentos. Quem está comigo? Onde está o meu Deus? Como vou fazer? Tantos olhares cercados por incertezas. As lágrimas, sim, são derramadas. Nós precisamos de ajuda, mas a quem pedir?
quem está por nós? Uma realidade jamais vivida. Quem muito tinha, passa a não ter nada. Tudo foi perdido, tudo precisa ser recomeçado. Nas malas, muito além das poucas roupas separadas, uma bagagem de sentimentos, Aí é chegada ao alívio Brasil. por sair, medo por chegar. É um novo lugar, brilho no olhar de uma esperança, coração apertado por tanto deixar para trás. Um novo tempo, onde não se sabe o próximo capítulo, mas que em meio ao caos houve graça, graça de Deus. Aí entram os batistas brasileiros, preparando um espaço para receber os afegãos. Esse foi o primeiro grupo que nós recebemos. Aí você vai conhecer um pouquinho da vila, ó. Hoje, 169 afegãos estão lá conosco. 29 já foram interiorizados. Esse grupo aí, ó, já está no interior de São Paulo. Lá nós investimos muito no aprendizado do português, porque eles precisam aprender a língua. Crianças e adultos estão estudando. São quase 5 horas de aula por dia. Crianças já foram matriculadas na escola da prefeitura, lá da cidade de Morungaba. E sem dúvida é um desafio imenso receber, alimentar todo esse povo. Mas você tem feito parte disso, ó. Amém, gente? Deu para ter uma ideia do que é a Vila Minha Pátria? Guarda esse nome no coração. Vila Minha Pátria. Um projeto da Junta de Missões Nacionais em parceria com a Junta de Missões Mundiais, porque Missões Nacionais não tinha como entrar nisso também sem a experiência, o know-how de Missões Mundiais nessa questão transcultural. Hoje a nossa Junta de Missões Mundiais coordena o programa de educação da Vila. Todo o programa de educação, o método que nós usamos para ensinar o português é um método utilizado pelos missionários de missões mundiais, quando eles vão para outro país e ali precisam aprender a língua. Esse método nós estamos adaptando para o ensino do português e como tem sido fantástico esse tempo, meus irmãos. Essa área onde está a vila é uma área de 185 mil metros quadrados. Era uma área que era uma pousada. E quando o pastor Fernando Brandão foi desafiado a receber um grupo, inicialmente eram 80 afegãos, pastor. Esse era o desafio inicial, 80 afegãos. Quando o pastor Fernando recebeu esse desafio, ele não tinha ideia onde colocaria esse povo. Mas ele disse sim, antes mesmo de ter o local. Ele disse, nós vamos receber. Vocês conhecem o pastor Fernando como ele é animado, né? E ele disse sim, antes mesmo de saber aonde colocaria. Ele falou assim, olha, vou buscar uma convenção estadual, um acampamento, mas Deus tinha algo ainda muito melhor. Porque naquele dia em que a matéria, no mês de agosto, foi ao ar nos telejornais do Brasil, daqueles afegãos tentando sair, né, do país, naquele dia um casal de empresários assistiu aquela matéria. E os dois, juntos, o casal conversando, o esposo disse para a esposa assim, olha, já pensou se a gente recebesse esse grupo na nossa pousada? Porque eles tinham uma pousada que estava fechada há 2 anos, por causa da pandemia. Uma área imensa, 72 chalés, cada chalé com seu banheiro,
um restaurante, uma estrutura para 200 pessoas, toda uma área preparada, tem até campo de futebol, piscina, uma área de lazer. E Deus já estava preparando o coração daquele casal. E aí o pastor Fernando pregando numa igreja, um pastor de São Paulo se lembrou desse casal, porque conhecia essa área que eles tinham. E aí o pastor fez contato com esse casal, e esse casal prontamente marcou uma reunião com o pastor Fernando e mostrou o local para o pastor Fernando. E disse: pastor Fernando, essa área aqui atende o irmão no projeto que o irmão tem no seu coração? Aí o pastor Fernando olhou assim, ele disse que ele ainda não tinha dado glória a Deus, não. Porque ele virou para o empresário e disse assim: olha, eu não tenho condições, a gente não tem condições de pagar aluguel dessa área. É uma área muito grande. E nós não teríamos como pagar o aluguel. E o empresário olhou para o pastor Fernando e disse assim: pastor, nós não vou cobrar aluguel. O irmão pode vir para cá, nós estamos cedendo esse espaço, porque Jesus já mandou que nós fizéssemos isso. E aí, meus irmãos, nós temos um comodato daquela área por 5 anos. Por 5 anos, desde de março desse ano, nós temos 5 anos para desenvolver o projeto ali da Vila Minha Pátria. Tudo foi preparado com muito carinho. Inicialmente íamos receber 80, só que o Brasil é o único país aberto, cedendo visto humanitário para receber os afegãos. Nenhum outro país está aberto. Então, eles fugiram para as fronteiras ali do Afeganistão. Eles estavam ali no Irã, estavam no Paquistão, alguns foram para a Turquia, que é próximo, e aguardando uma oportunidade de um lugar que pudesse recebê-los. E o Brasil hoje é o único país aberto. Vai lá no PowerPoint, o PowerPoint pode ir para a internet, tá? Lá no PowerPoint, eu quero aquele slide que fala da questão do desafio religioso que é o Afeganistão. Porque o Afeganistão, gente, é um país, pode ir um para frente aí, o Afeganistão é um país fechado ao Evangelho. Para você ter uma ideia, Missões Mundiais já teve algum missionário autóctone ali. Mas nós nunca enviamos um casal de brasileiros para trabalhar no Afeganistão. Tamanha a dificuldade. O Afeganistão é um dos países que mais perseguem o Evangelho. Ele sempre ficou brigando ali com a Coreia do Norte sobre o país que é mais difícil de um cristão viver. A perseguição e morte de cristãos. E aí o que Deus faz, gente? Deus traz esse povo até nós. E eu quero olhar para vocês, meus irmãos, como igreja de Cristo, e dizer o seguinte: aquilo que Deus está fazendo, nós temos que nos juntar a Ele, amém, gente? E Deus traz até nós essas pessoas. Eles são da religião islã, mas eles foram recebidos por nós aqui com um carinho e um amor que eles não conhecem. Um deles olhou para mim e disse o seguinte: olha, o nosso povo ama a religião, mas vocês amam pessoas. E eles não entendem por que num país cristão nem as mesquitas estão recebendo eles. Mas o povo de Deus é que se abre. Os cristãos abrem suas casas. Hoje eles estão, irmãos, andando nas nossas ruas lá da vila. Eles estão dormindo nas nossas casas. E eles estão comendo nas nossas mesas. E isso tem dado a nós o direito de sermos ouvidos por eles. Só para você ter uma ideia, é um povo que tem uma cultura diferente da nossa. A mulher, ela não lidera. A mulher, ela tem um papel muito difícil ali na sociedade afegã. E aí, quando o pastor Fernando me chama para esse desafio de ser líder lá na vila nesse tempo, eu disse: pastor Fernando, como é que vai ser isso? Como é que eles vão aceitar a liderança de uma mulher? E eu sou mulher e solteira, seja forte. Mais complicado ainda para eles.
Mas, meus irmãos, essa semana eu fui procurada por um casal, onde a mulher virou para mim e disse assim: Fabíola, quando nós tínhamos problema, lógico que eu estava com um intérprete, tá? Porque eu ainda não falo Dari, seja forte. Aí eu tive com a Mona, que é a nossa missionária lá, que estava traduzindo, e aquela mulher disse para mim o seguinte: quando nós tínhamos um problema no casamento, lá no Afeganistão, nós procurávamos a minha mãe. Só que aqui eu não tenho a minha mãe. E, Fabíola, você é a nossa mãe. E vieram conversar comigo. E vocês sabem que missionário tem que fazer um pouquinho de tudo. E nós estávamos ali conversando, orientando aquela família. Meus irmãos, nós temos vivido algo extraordinário nesse tempo. Amém? Oportunidade de cuidar, de amar essas pessoas. Hoje elas fazem parte da nossa vida, gente. E nós cremos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem nos dado um projeto, meus irmãos. Pode ir um pouquinho para frente esse slide. Eu quero mostrar para vocês, vai mais um. Esse aí, ó. Essa aí é a proposta que nós temos. Nós estamos nessa primeira etapa aqui, que é o acolhimento primário. Então, a ideia é que por 6 meses eles vão ficar na vila. E ali nós providenciamos a alimentação, nós vamos cuidar deles na questão da saúde. Eles vêm com muitas demandas de saúde. Quando a gente se dispõe a cuidar de uma família, pastor, a gente vem com todas as demandas dessa família. Nós estamos cuidando tem crianças entre nós, tem crianças autistas. Nós estamos tratando um senhor com câncer de pele. A gente tem pessoas com problemas psiquiátricos, mas nós estamos ali, meus irmãos, cuidando. A equipe missionária é de madrugada, nós moramos dentro da vila. Eu agora sou da roça, tá, gente? Seja forte. Porque a vila é em Morungaba. Você já tinha ouvido falar de Morungaba? Eu nunca tinha ouvido falar de Morungaba. Morungaba é uma cidadezinha do interior de São Paulo, ali pela a rodovia Dom Pedro, pertinho ali, entre Atibaia e Campinas. Mas é uma cidade de 14 mil habitantes. É uma cidade pequenininha. Campo Grande, parece que tem quanto? Tem 330 mil, eu ouvi dizer que Campo Grande tem 330 mil habitantes. Pois é, Morungaba, a cidade onde é a vila, tem 14 mil habitantes. E nós não estamos na cidade, nós estamos na zona rural. Agora eu sou da roça, viu, Rosângela? Seja forte. E eu fiquei pensando, Senhor, como é que vai ser esse negócio? Mas, pastor, eu nunca fui tão feliz no ministério como eu estou sendo ali. É impressionante o que Deus faz. E nós estamos ali naquele cuidado integral daquelas famílias. É médico de madrugada. Gente, olha, é uma demanda intensa que vocês nem imaginam. Quantas coisas a gente tem passado ali. Mas nós temos uma equipe, guarda isso, cerca de quase 30 missionários que estão ali trabalhando intensamente. Missionários de missões nacionais e alguns missionários de missões mundiais também. Ore pelo projeto da vila, amém, gente? Você entende que como igreja você é parte disso? Porque a obra missionária, deixa eu dizer para você, a obra missionária, irmãos, é a visão da igreja. Nós precisamos viver um tempo onde a gente tenha esse olhar para fora. Deixa eu abrir meu coração com vocês, sejam fortes, depois vocês não me convidam mais para voltar. Mas às vezes a gente vive um tempo onde a gente vem para a igreja pensando assim, o que Deus vai falar comigo hoje? Senhor, abençoa minha casa, meu casamento, meus filhos, meus netos. A gente vive um evangelho muito do eu, do para mim, da minha família. Mas, meus irmãos, há pessoas que não conhecem a Jesus, gente. E nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja de Cristo, irmãos. Essa igreja que tem que amar. E não é só chegar para alguém e dizer, olha, Jesus te ama. Tem que cuidar, gente. Tem que fazer a nossa parte, temos que nos envolver pessoalmente.
Isso é obra missionária, irmãos. Missões não pode ser para a igreja apenas aquela experiência de uma celebração no culto. Missões é real, gente. É a pregação do evangelho, é a vida da igreja, é a razão de existir da igreja, gente. Como é que nós vamos nos envolver nesse negócio? Aí você olha, você assiste, você acha bonito, você levanta a mão, celebra a Deus, mas quando você sai por aquela porta ali, você esquece desse negócio, irmãos. Você ora pelos missionários de missões nacionais só na época da campanha. Aí os missionários de missões mundiais, a gente lembra deles lá em março do ano que vem. E o de missões estaduais é julho. Irmãos, como você está vivendo e enxergando esse desafio da obra missionária? Eu estou falando dos afegãos, mas eu poderia falar das ruas do Brasil, eu poderia falar das crianças em situação de risco no Brasil, eu poderia falar do sertão, da Amazônia. Há um Brasil que precisa conhecer e experimentar Jesus, gente. E isso é conosco, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, nós não temos mais Jesus pessoalmente andando nas ruas, abençoando pessoas, tocando pessoas, curando. Jesus não está mais pessoalmente aqui, mas nós somos o olhar de Jesus, o abraço de Jesus. Suas mãos, minha irmã, são as mãos de Jesus. Seu olhar, meu irmão, é o olhar de Jesus. Isso é com você. E nós temos que dar resposta para esse desafio. Há muita gente que precisa conhecer e experimentar Jesus. Há muita gente sem esperança, gente. E nós temos a resposta. Nós somos um povo que temos a resposta que esse mundo precisa. E nós estamos trabalhando por isso. E quando você participa de uma campanha como essa, você é parte disso conosco, amém? Deixa eu seguir um pouquinho mais na questão dos afegãos aqui. Vem comigo, não dorme ainda não, seja forte, né? O slide anterior ainda, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, nós estamos nessa parte aqui do acolhimento primário. 6 meses é o tempo máximo que nós queremos que eles fiquem conosco ali na vila. É o máximo. Não é necessariamente, alguns poderão ir antes, mas é o tempo máximo, 6 meses. Depois eles vão para a interiorização. O que é interiorização, irmãos? Na interiorização, nós estamos com um projeto de ter a igreja acolhedora, seja forte. O que é a igreja acolhedora? É uma igreja que vai cuidar. Deixa eu falar, no próximo slide eu falo da igreja acolhedora. Eu vou só falar quais são as opções. Igreja acolhedora, igreja apoiadora, e nós também estamos montando um banco de empregos, tá? Para abençoar essas famílias. Então, no próximo slide, você vai entender isso aí. Pode passar o próximo. Nós fizemos um ajuste essa semana, nessa apresentação aí, e vocês estão ouvindo aqui em primeira mão, tá? Sejam fortes. Então, olha só, igreja acolhedora é aquela igreja que vai dar moradia para a família. É uma igreja estratégica que a gente vai desafiar para receber a família e cuidar da família, e prover um emprego, e prover uma moradia, e dar aquela alimentação inicial, até que a família consiga se manter sozinha, que vai conseguir um emprego para essa família, porque juntos nós podemos fazer isso, sim ou não, meus irmãos? Um ajuda um pouquinho aqui para o aluguel, o outro dá uma cesta básica, o outro soma força aqui na orientação da saúde. Todo o processo de saúde deles é pelo SUS. E aí a gente vai desafiar igrejas. A primeira igreja batista de Campo Grande, aqui pertinho de vocês, está abraçando uma família, amém? Eles estão com uma família que tem 4 pessoas, um casal de irmãos,
e as sobrinhas, né, as filhas da senhora. Então, são 4 pessoas, a PIB de Campo Grande está abraçando. Agora, seja forte, porque nós estamos formando polos, para que uma família não fique sozinha numa região. Quem sabe vocês não podem receber uma outra família aqui, que possa ficar pertinho dessa família que a PIB de Campo Grande vai receber. Com um pouco de cada um, nós podemos fazer, meus irmãos. Amém? Então, esse aí é um dos desafios. E essa ajuda, esse apoio, é por 1 ano. Agora, é lógico, uma família afegã me perguntou assim: Fabíola, mas e se chegar 1 ano e a gente ainda não estiver conseguindo um emprego que a gente consiga se manter sozinho? Nós vamos continuar tendo o apoio? E eu disse para eles o seguinte: falei em nome de vocês, viu? Seja forte. Falei em nome dos batistas. Eu disse assim: olha, nenhuma família afegã que trabalhe, que se dedique, que se esforce, vai deixar de ter apoio das famílias brasileiras, das igrejas brasileiras. Nenhuma. Agora, uma família que não queira trabalhar, que a gente arruma um emprego, perde o emprego, que perde a hora, que não tem responsabilidade, essa família não terá apoio. E a gente é firme com eles lá, na preparação desse tempo para a interiorização. E eles estão dispostos, ansiosos por trabalhar. E outra forma é a igreja apoiadora, porque nós percebemos que algumas famílias tinham ainda algum recurso. Por exemplo, amanhã nós temos 4 famílias que estão saindo da vila, nesse processo de interiorização, indo para a cidade de Bauru. Porque um deles tem uma estrutura e vai montar um negócio, um restaurante. E essas 4 famílias vão trabalhar juntas nesse projeto. Então, para esse caso, nós não teremos uma igreja acolhedora, mas nós teremos uma igreja apoiadora, que vai ajudar não no aluguel, não para conseguir o emprego, mas que vai ajudar na mentoria no português, porque eles precisam continuar aprendendo português, que vai ajudar também nas orientações de saúde, no apoio documental. É nosso propósito que toda família saia da vila já com RG de estrangeiro no brasileiro, RG de estrangeiro no Brasil, que é a RNM, já saia com CPF, já saia com carteira de trabalho, eles já têm carteirinha do SUS. Então, nós estamos trabalhando intensamente para isso. Mas pode ser que nesse processo aqui, quando eles conseguem um emprego, que muitas vezes ainda não deu os 6 meses, então pode ser que a igreja precise dar um apoio, mas nós vamos orientar um apoio jurídico ou contábil. Por exemplo, essa família que quer abrir um negócio, de repente alguém da igreja pode dar alguma orientação. Então, igreja apoiadora, meus irmãos, é um projeto que pode também dar assistência e cuidar dessas famílias, que têm tido uma possibilidade de uma caminhada mais individual. Banco de emprego, nós vamos procurar empregos também para eles, porque nem todos nós vamos acolher de um modo integral, como com o processo da igreja apoiadora. Alguns querem ir mais rápido, conseguir trabalhar mais rápido, mas nós podemos ajudar. Quando nós pensamos sobre isso, eu penso assim, olha, Deus vai dando as confirmações, né? Trabalhamos em planejamento sobre essa questão do banco de empregos. Nessa semana, quarta-feira, na quinta-feira pela manhã, eu recebi 3 ligações de irmãos oferecendo emprego para os afegãos. Eu falei, Deus está nesse negócio. Amém, gente? Então, meus irmãos, juntos nós podemos fazer. Amém? Pode passar o próximo slide aí. Se eu pudesse resumir o que nesse tempo nós seremos para essas famílias, eu diria o seguinte: olha, nós vamos ajudar a prover o sustento inicial. Nós vamos ajudar na mentoria e no discipulado. E nós vamos também ter aquele olhar para desenvolver potencialidades. Todas as famílias que estão conosco, meus irmãos, são famílias que tinham um pouquinho de condições lá. Porque só quem tinha um pouquinho de condições é que conseguiu viajar, que conseguiu sair.
porque não é barato sair do país. E muitos não conseguiram sair. Mas esses que saíram, nós temos engenheiro elétrico entre nós. Nós temos engenheiros civis. Nós temos advogados. Nós temos médicos, dentistas. Nós temos professores. Nós temos gente de alta costura que está conosco, chefes de cozinha. Gente que teve que sair do país, meus irmãos, que vendeu tudo para poder sair do país. Gente que queria uma oportunidade de esperança para os seus filhos, para suas filhas. E nós podemos fazer a diferença no cuidado dessas famílias. Amém? Isso é conosco. Isso é com você. Agora, tem custo. Seja forte, pastor. Seja forte. A vila não estava no orçamento de missões nacionais. Não estava. Nós não tínhamos esse projeto. Foi uma coisa nova, uma demanda nova. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nada tem faltado, meus irmãos. É um projeto caro. Quando eu estava lá na vila, por exemplo, água, nós não pagamos água na vila, porque a água é do poço. Mas a gente paga energia elétrica, porque para retirar a água do poço tem as bombas. Só de energia elétrica é em torno de R$9.000 mês. Só de energia elétrica. Só de gás, porque o aquecimento da água, e Morungaba é frio para chuchu. Você conhece essa expressão? Frio para chuchu. Eu e as minhas expressões, né? Seja forte. É frio para chuchu, meus irmãos. E a água é aquecida a gás, é lógico. Nós estamos trabalhando na perspectiva de colocarmos lá um aquecimento a gás, para poder, a solar, né? Solar, para poder diminuir o custo. Mas ainda não conseguimos. E só de gás, deixa eu dizer para você, eu fui abastecer todo o sistema de gás, a primeira vez na vila, eu levei um susto, pastor, quase eu caí para trás. R$30.000 o abastecimento do gás. E com 19 dias nós precisamos abastecer de novo. Só para você ter uma ideia. E aí a gente vai trabalhando algumas soluções para economizar. Por exemplo, a água ficava aquecida 24 horas. Nós colocamos um sistema para aquecer a água em horários específicos, seja forte. Então agora tem água aquecida de 5 da manhã até 9 da manhã, depois tem água aquecida de 5 da tarde a 9 da noite. Mas isso fez com que a conta de gás caísse para 19.000 mês. Olha aí, 19.000, mas é caro para chuchu, meus irmãos. Olha, nesse tempo, a proteína mais barata, qual é? Quem se lembra? É carne de porco. Só que o muçulmano não come carne de porco. E aí, a gente acaba ficando mais no frango mesmo, né? Seja forte. É frango. Mas são 1.800 quilos de frango mês, meus irmãos. Leite. Nós temos no grupo mais de 60 crianças. Eles tomam bastante leite. São 1.500 litros de leite por mês. Óleo, são 360 litros de óleo por mês. E vai somando tudo isso. E como a gente faz? Nós não temos ajuda do governo federal, nem municipal, nem estadual, e não queremos ter, meus irmãos. Porque esses apoios trazem alguns comprometimentos. E nós precisamos ter liberdade para realizar o trabalho. Então, tudo que é feito com a iniciativa dos batistas brasileiros, meus irmãos. E Deus não tem deixado faltar. Nós já fizemos as contas, porque agora nós temos que prever o orçamento do ano que vem. Sabe quanto é que está o orçamento para o ano que vem em missões nacionais só da vila? R$1.600.000 para o ano que vem. É uma média de 130 mil mês, meus irmãos. Entre equipe, folha de pagamento, toda a alimentação, toda a estrutura. Esse orçamento só da parte da Junta de Missões Nacionais.
Porque missões mundiais fica com a parte educacional. Então, fora a parte da educação. A estrutura, a logística, 130 mil mês. Mas o nosso Deus é um Deus de milagres. Não estava previsto, mas não tem faltado. E nós não estamos no déficit em missões nacionais. Amém, gente? Eu recebi uma ligação de uma mulher lá do Mato Grosso do Sul, pastor, seja forte. Essa mulher me ligou e disse assim, olha, quero dar uma oferta para a vila. Oh, coisa boa, amém, minha irmã. Olha, pode depositar na qualquer conta da junta. Aí a irmã coloca lá 2 centavos no final. Porque toda oferta que entra em missões nacionais, com essa indicação de 2 centavos no final, é da vila. É uma oferta designada para a vila. E ela fez isso. Depositou, mandou o comprovante para mim. Você imagina de quanto que foi a oferta dela? Ela me mandou um comprovante de R$ 83.002. R$ 83.000 aquela mulher mandou. Eu não sei quem é ela. Eu não sei por que ela fez isso. Mas eu creio que Deus está cuidando dos detalhes. Nós estamos a vila inaugurou dia 19 de abril. 19 de abril para cá, eu não tenho nem ideia de quantos meses, me ajuda aí. 19 de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Agora em setembro, 19 de setembro, fizemos 5 meses. 5 meses. E nada nos faltou. Ontem chegou umas igrejas ali do interior de São Paulo. Chegaram com mais de 1.000 litros de leite. Não tem faltado. Deus está nesse negócio. Agora, lembram quando eu disse para você? Nós somos as mãos de Deus. Os anjos queriam fazer isso, sabia disso? Os anjos queriam ser os evangelizadores. Só que Deus não deu para os anjos essa tarefa, meu irmão. Deu para mim e deu para você. É conosco. Olha para quem está do seu lado. Pode usar o meu seja forte. Fala aí, seja forte, meu irmão. Fala aí. Seja forte. Porque esse negócio é conosco mesmo. E você acha que Deus vai deixar faltar alguma coisa, meus irmãos? Deixa eu contar uma experiência para vocês. Sejam fortes. Olha, uma vez eu fui pregar numa igreja aqui do Rio, pastor. Uma igreja fala litoral do Rio? Não. Região dos Lagos que fala. Eu fui pregar na região dos Lagos. Campanha de missões nacionais. Quem estava comigo era a Sílvia. Lembra de Sílvia? Fruto da Cristolândia. Aquela história linda de transformação. Sílvia estava comigo. Contei a história de Sílvia, né? Lá naquela igreja. Uma igreja missionária. Uma igreja que tem mais de 30 congregações. Olha que para uma igreja ter 30 congregações, tem que ser uma igreja missionária. Mas na hora de fazer assim, missões nacionais, missões mundiais, essa igreja não vinha assim com força. Ela preferia as ações locais. Era um estilo da igreja. E eu fiz aquele desafio. E Sílvia, terminei de contar a história de Sílvia, e depois eu fechei aquele desafio. Quem me conhece sabe que eu sou animada mesmo para falar, seja forte. E eu estava lá, e todo o tempo que eu falava, o pastor estava sentado assim, no primeiro banco, olhando para mim. Só que o pastor estava sério. Pastor Tadeu, de vez em quando dá um sorrisinho ali, aí eu, opa, tá tudo bem. Mas aquele pastor sério, sentado no primeiro banco, olhando para mim. E eu dizendo para mim mesmo, seja forte. Né? E continuei falando. E aí, quando terminou a minha palavra, o pastor pegou a palavra, e ele olhou para a igreja, sério, e disse assim, irmãos, Deus falou uma coisa comigo, mas eu não vou falar para a igreja o que Deus falou comigo. Porque se o que Deus falou comigo é de Deus mesmo, outra pessoa da igreja vai falar a mesma coisa comigo e vai confirmar. E aí eu vou saber que é de Deus.
E ele terminou o culto. Aí almoçamos juntos naquela manhã, depois eu fui, que eu já pregava em outra igreja. Meses depois eu soube o que aconteceu naquela igreja, naquele dia. O pastor disse que um irmão da igreja, um líder, procurou ele no gabinete e disse assim: pastor, Deus falou comigo o que falou com você. Aí ele olhou para aquele irmão e disse assim: ah, é? Deus falou com você o que falou comigo? E o irmão disse: sim, pastor, Deus falou comigo. E o que foi que Deus falou? O pastor perguntou. E ele disse assim para o pastor: pastor, Deus mandou a gente pegar os 100 mil reais que nós juntamos na campanha do telhado e mandou entregar para missões. Deus mandou fazer isso, pastor. E o pastor, emocionado, olha para aquele irmão e diz: foi exatamente isso que Deus falou comigo. E o pastor levou para a igreja. E olha, irmãos, telhado é coisa séria. A igreja estava em campanha há 2 anos. 2 anos, eles juntaram 100 mil reais. Telhado é coisa séria. E Deus mandou entregar para a campanha de missões. E aí o pastor reúne a igreja e diz assim: irmãos, olha só, Deus mandou, confirmou através do irmão. E eles votaram, ainda teve 2 votos contra. Mas a maioria da igreja votou sim. E a igreja entregou aqueles 100 mil reais para a campanha. Mas é interessante que naquele dia que a igreja votou, o pastor disse assim: agora, irmãos, nós vamos ter que recomeçar a campanha do telhado, porque é grave isso. E a primeira oferta vai ser minha, o pastor falou. E se mais algum irmão hoje aqui tiver uma oferta para o telhado, me procure no gabinete quando acabar o culto. 22 irmãos procuraram o pastor no gabinete, naquele dia. Você imagina quanto que eles levantaram naquela manhã para a campanha do telhado? 122 mil reais, com 20 e poucos irmãos. E depois, quando toda a igreja participou, eles chegaram a quase 150 mil. Deus é um Deus que ama a obra da evangelização, meus irmãos. Quanto é que vale uma alma, gente? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Seu coração está nisso? Como é que você vai participar dessa campanha missionária? Você é aquela pessoa que vai vendo o movimento da igreja e daqui a pouco o pastor fala: gente, é hoje a campanha, aí você, opa, é hoje, aí você pega qualquer coisa que você tem lá no bolso, né? Ou então passa aquele Pix assim rapidinho, e aí você faz, não, participei, registrei a minha participação em missões. É assim que você se prepara para participar da campanha? Meus irmãos, se a nossa oferta for a mesma do ano passado, nós vamos manter o que tem. Como é que nós vamos fazer o novo? Como é que nós vamos fazer o avanço? Então, nós precisamos, meus irmãos, entender que esse negócio é de Deus. E que o nosso coração precisa estar nisso, amém? Seja forte. Alguém disse que missionário fala muito, pastor. Eu sei que às vezes eu falo muito também, mas eu quero terminar minha palavra. Seja forte. Por último, tem gente que adora quando quem está falando fala por último, porque está acabando. Tem gente que até se ajeita. Eu vi alguns se ajeitando aí, ó, no banco. Por último, para terminar, eu quero dizer para você o seguinte: missões vale a pena? Eu tinha separado até um texto aqui para compartilhar com vocês, e eu fui falando tanto, pastor, que nem compartilhei. É aquele texto de Atos, capítulo 4, versículo 12. Pedro e João estavam diante do sinédrio, sendo questionados. Por quê? Porque tinham feito a cura em nome de Jesus. E aquela liderança religiosa prende os dois, chama e diz assim, ó, retirem o que vocês estão dizendo. E eles retiraram, sim ou não? Não. Eles reafirmaram. E eles usaram essa, que é uma das expressões mais lindas que eu encontro na palavra de Deus. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E sabe o que eles estavam dizendo ali? Só Jesus Cristo salva. É só Jesus. Eles estavam dando abertura da campanha de missões nacionais de 2022. Só Jesus Cristo salva. Eles estavam dizendo ali. Vale a pena fazer missões? Sim ou não? Não, você respondeu rápido demais. Tem que pensar. Porque quando a gente diz sim, a gente tem que ter respostas práticas. Sim ou não? Então eu quero desafiar você a ter respostas práticas. Primeiro desafio que eu faço para você nessa manhã: ore mais pela obra missionária. Você estaria disposto ou disposta a dedicar um tempinho mais em oração pela salvação de vidas? A pensar lá nos afegãos, ou naqueles que estão nas ruas na Cristolândia, ou mesmo naqueles que estão aqui, na comunidade que vocês estão. Quanta gente sem Jesus! E nós temos que orar por eles, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o missionário, não é a igreja quem faz isso, é a obra do Espírito Santo. E nós oramos, mas nós oramos muito pelas nossas coisas. Eu conto que há quase mais de 5 anos atrás, nós perdemos papai lá em casa. Papai foi fazer uma cirurgia simples. E papai teve uma complicação, ficou 66 dias no hospital. E depois nós perdemos papai. O que você acha que nós não fizemos ali como família? Nós oramos como nunca. Sabe por quê? Porque era papai. Tocava aqui, Então, que o nosso coração seja tocado pelas coisas que tocam o coração de Deus. Ore pela salvação de vidas. Sustente a obra missionária, meu irmão. Invista na obra missionária. O crente, ele gasta mais. Olha, a mulher cristã, ela gasta mais. Eu vi uma estatística sobre isso, Rô. A mulher cristã gasta mais com cosméticos e produtos de limpeza do que com a obra missionária. Aí o homem olha para a mulher e diz assim: está vendo, mulher? Só que o homem gasta mais com acessórios de carro e de computador. O jovem cristão, hoje a turma de jovens está no retiro, né? Eles não estão aqui para me ouvir, tem alguns aí. Deixa eu dizer para você, o jovem, na hora de comprar um celular, tem que ser um celular top. Porque ele não quer, mas na hora de dar uma oferta missionária, meus irmãos, aonde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Amém? Nós temos que participar, irmãos. Invista. Agora também envolva-se pessoalmente. Tem pessoas que você pode convidar uma vida inteira para vir na igreja. E sabe quando é que eles vão vir? Nunca. Nunca vão vir na igreja. Mas se você convidar para ir tomar um café na sua casa, pode ser que ele vá. Sabe aquele sofá que você tem? Aquele sofá lá precisa ser um sofá missionário, gente. Relacionamento, meus irmãos, intencional. Eu sonho com o tempo que a gente se prepare para vir para a igreja pensando assim, quem eu vou levar comigo hoje para ser abençoado? Não é assim, será que eu vou ser abençoado hoje? Será que o que eu vou ouvir vai me abençoar? Gostei tanto do que o pastor falou, não gostei. A gente é muito assim, nós somos clientes da igreja, gente. A gente tem que se preparar para vir para a igreja pensando, quem eu vou levar comigo para ser abençoado? Meus irmãos, não dá mais para a gente brincar de ser crente, gente. Não dá mais. E o meu desejo é que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, gente? Sejam fortes. Orem pela obra missionária. Amem a obra missionária. Invistam na obra missionária. Na vila, pastor, eu estava fazendo as contas semana passada, seja forte. Se nós tivermos 20 irmãos que contribuam com R$30 por mês, 20 irmãos,
R$30 por mês, nós teríamos o quê? Os bons de matemática, me ajudem aí. R$600 por mês. R$600 corresponde a um dia de proteína na vila. Eu estou falando só da vila. Um dia de proteína na vila, R$600, o almoço e o jantar. Se 20 irmãos derem R$30 por mês, juntos vocês poderiam garantir um dia de proteína na vila. A igreja que eu estive domingo passado, a igreja fez 3 dias de proteína da vila. Então, nós ainda temos, são 30 dias, seja forte. Então, vocês poderiam participar de um dia de proteína na vila. Se 20 irmãos derem R$30 por mês, você não gostaria de participar desse desafio? Seja forte. Fica de pé, se você abraçaria esse desafio. Eu sei que talvez você já tenha suas parcerias missionárias, eu sei. Muitos aqui estão sustentando missionários. Muitos aqui, talvez alguns começaram, mas depois pararam. Então, retoma hoje. Eu tenho aqui, olha, uma ficha. Rô, você me ajuda, seja forte. Eu tenho uma ficha, 2 pessoas aqui, ó. Leva essa ficha, mas eu vou pedir o seguinte, ó. Eu vou pedir o seguinte, preenche essa ficha e me entrega hoje. Tá? Eu vou ficar aqui até o final do culto. Nós vamos ter IBD depois, pastor? Ou seja, eu estou atrapalhando a IBD, né? Mas já estou acabando. Então, preenche hoje. Eu vou ficar até o final da IBD e me entrega hoje. Vai naquele slide que tem o e-mail lá, meu telefone. Coloca lá, meu irmão, seja forte. É esse aí, ó. Quer notícias da vila? Esse é meu Instagram. Todo dia nós postamos notícias da vila. Fotografa ali, ó, e segue a gente lá, para você poder conhecer. Pode sentar, meus irmãos, Deus abençoe. Olha, eu acho que já deu mais de 30 aí, minha irmã. Você contou aí? Deu um bocado aí de gente. Então, preenche mesmo. Tem meu telefone ali. Olha, você pode ser voluntário na vila, gente. Como nós precisamos de apoio lá, Rô, de voluntários, gente que atue na área de educação, gente que pode ajudar na limpeza. São inúmeras demandas. Gente na parte administrativa. Olha, alguém já me disse aqui que tem 40 irmãos aqui hoje, abraçando esse desafio. Tem gente em pé ainda que a ficha não chegou. Seja forte. A ficha vai chegar aí. Seja forte, fica mais um pouquinho aí. Mas, meus irmãos, juntos nós podemos fazer. Amém? E eu louvo a Deus, pastor, pelo carinho da igreja, pela visão da igreja, e que Deus continue nos abençoando. Deixa eu orar com você. Vamos orar, vamos ficar de pé, todos de pé. Aí eu atrapalho os irmãos que estão entregando a ficha lá atrás, mas sinaliza com a mão ali. E a gente vai orar, e vamos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, e que Ele continue a fazer para a honra e para a glória do nome dEle. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia, obrigada, Deus, porque o Senhor ama pessoas, o Senhor tem abençoado vidas, Pai, no Brasil. Pai, obrigada por essas famílias afegãs que hoje estão conosco. Pai, hoje nós temos 169 pessoas lá na vila. Obrigada por cada uma que a gente tem tido oportunidade, Pai, de expressar o Teu amor. Continua fazendo a Tua obra, Pai. Usa as nossas vidas. Pai, obrigada pela vida das igrejas, pelo olhar missionário, Deus, pelo coração de compaixão. E que o Senhor continue, Pai, falando conosco e mexendo conosco. Pai, muda a nossa visão, mexe conosco. Deus, mostra-nos que o nosso coração seja como o coração do Senhor. Que a nossa visão seja como a visão do Senhor. Muda o que precisa ser mudado, Pai, nas nossas vidas. Fala a quem o Senhor quiser falar e da maneira que o Senhor quiser falar. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus nos abençoe. Pode sentar. Obrigada, pastor. Muito bem, queridos.
Sejam fortes agora. Nós temos alguns desafios. E eu confesso aos irmãos que eu estava assim, esperando chegar ao final do mês, a gente ouvir vários missionários e tal, para lançar o desafio que nós já temos, que é construir um templo lá na Amazônia. Construir o templo, que é templo casa, que os missionários, os radicais moram atrás, né? E dar um barco numa nova comunidade que está começando o trabalho. Então nós temos esse desafio, em nome de Jesus nós vamos fazer isso. Hoje temos outros, e eu quero apresentar os irmãos. Já foi apresentado. Primeiro, a gente adotar essa família afegã, trazer essa família para cá, arrumar uma casa, dar toda a assistência que eles precisam. Não sei se alguém tem uma casa para ceder, para alugar por um preço melhor, não sei. Deixa Deus, seja forte, meu irmão. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus te usar, né? E nós podemos fazer isso, irmãos. Nós podemos fazer isso. E vamos fazer em nome de Jesus. Outra coisa que eu quero dizer para você, além desses compromissos que nós estamos assumindo aí, eu quero pedir em nome de Jesus que o professor da classe hoje apresente um novo desafio: dobrar o seu alvo, dobrar o alvo da sua classe. Isso é muito pouco para nós. Isso é muito pouco para nós. O pessoal fala assim, café pequeno. É desafio, irmãos. Missões é uma obra de fé, de desafio. Então, dobre o alvo da sua classe. E nós vamos fazer a maior campanha que já fizemos, para a glória de Deus. Ok, irmãos? Então nós temos esses desafios, além de orar, de ir ao campo, que graças a Deus alguns têm tido esse privilégio, né? E contribuir. Então, queridos, eu creio que é isso que Deus está falando para nós hoje. E se você concorda, nós vamos cantar esse hino de pé. Se você apoia isso, em nome de Jesus, então você fique de pé para cantar esse hino. Depois nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos falou nesta manhã. Obrigado. Obrigado, porque podemos nos juntar ao Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo em nosso Brasil, em nossa pátria, em nossa terra. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Ó Deus, que nenhum dos teus filhos e filhas fique de fora desses desafios. Que cada um tome para si, com seu coração ardente, fazer a obra missionária. Orar mais, contribuir mais, visitar os campos missionários, assistir os nossos missionários. Ó Deus, capacita-nos a cada dia. Nós confiamos no provedor, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, dono da prata e do ouro.
nós confiamos no Senhor, que o Senhor há de nos usar para fazer esta obra, para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua serva, nossa missionária Fabiola. Continua a usá-la, Senhor, de maneira poderosa, lá na vila, nossa pátria, e tantos outros lugares, e tantos outros missionários. Abençoa-os, abençoa a junta de missões nacionais, a junta de missões mundiais. Abençoa, Senhor, todos os missionários, e que aqui o Senhor encontre muitos missionários, para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da tua obra. Obrigado pelos aniversariantes dessa semana, abençoa-os também. Muito obrigado pela escola dominical que teremos agora. Abençoa o teu povo que vai estudar a tua palavra, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.